psicofármacos são os medicamentos que nós usamos no campo da saúde mental. Eles são recomendáveis em doses menores, em doses mais baixas, para idosos, porque o metabolismo acaba sendo mais lento, né? E nas crianças é recomendável fazer uma fragmentação das doses ao longo do dia, pelo fato do metabolismo ser muito mais acelerado. Então, nós temos a classificação de cada psicofármaco de acordo com o seu uso, né? De acordo com os sintomas-alvo. Nós temos os neurolépticos, também conhecidos como antipsicóticos, que agem bloqueando a transmissão de dopamina no cérebro, com efeitos motores, hormonais e sobre o pensamento. Os seus sintomas-alvos são delírios e alucinações, insônias, tiques e dificuldade de controle de impulso e risco de agressão, ou agitação não reativa e difusa. Eles funcionam como uma contenção química. Aí a gente utiliza, né, o famoso 2H1F, que é 2 Aldol e 1 Fernegan. A decisão de iniciá-los deve ser muito cautelosa, porque meio que acaba viciando, né? Não o paciente, mas basicamente aqueles que estão em sua volta, né? A equipe de enfermagem, os familiares. Porque se nós temos uma pessoa agitada ali, e eu sei que se eu der um medicamento para aquela pessoa, ela vai se acalmar, e eu vou ter uma calmaria ali no meu ambiente, eu vou acabar viciando no uso desse medicamento e eu não vou focar no tratamento daquele paciente, né? Então, o seu uso deve ser, o início, né, do seu uso, ele deve ser bem cauteloso. Em uso comum, é na dependência do crack. Então, os neurolépticos, eles também são muito utilizados para tratar os sintomas, né? Aquela síndrome de abstinência da dependência do crack. Ele também é usado como tranquilizador rápido em situações de crises graves. Exemplos: clorpromazina, levopromazina, tioridazina, flufenazina, haloperidol, trifluoperazina, risperidona, olanzapina, sulpirita e clozapina. O clorpromazina e o levomepromazina, em doses baixas, eles podem ser boas escolhas para insônia. O haloperidol, em doses baixas, tem boa eficácia em quadros crônicos de tique. E o haloperidol associado à prometazina, que é o Fernegan, pode produzir sedação e contenção em cerca de 20 minutos. Outra classificação medicamentosa dentro dos psicofármacos são os benzodiazepínicos, também conhecidos como hipnóticos. Eles possuem efeito ansiolítico com baixo risco de morte e são muito famosinhos nas farmácias. Os sintomas-alvos são ansiedade, reação aguda ao estresse, crises psicóticas e quadros primários de transtorno de ansiedade. Eles possuem efeito sedativo e relaxante. São usados também para insônia e também são úteis na síndrome de abstinência tanto do álcool quanto de cocaína ou crack. Os riscos deles são dependência, sedação secundária, que é um acidente, né? Depressão respiratória e os efeitos tóxicos. Os exemplos são diazepam, clordiazepóxido, lorazepam, clonazepam, que é o famoso Rivotril, bramazepam, alprazolam e midazolam. Os efeitos tóxicos ficam mais intensos se a pessoa ingere álcool ou outras drogas sedativas, junto com o medicamento, né? Os barbitúricos, eles levam à dependência, desenvolvimento de tolerância, síndrome de abstinência e sintomas como insônia, irritação, agressividade, delírios, ansiedade, angústia e até convulsões generalizadas. Os antidepressivos, eles servem para medicar os sintomas de tristeza. Seus efeitos, eles podem iniciar após 15 dias, mesmo que já haja efeitos indesejados. Os seus sintomas-alvos são sintomas depressivos, sintomas do pânico, que é aquela sensação iminente de morte, sintomas obsessivo-compulsivos, sintomas de ansiedade e sintomas de fobia social. Aí nós temos, né, aquela subdivisão dentro dos antidepressivos. Nós temos os tricíclicos, que são os mais antigos e bastante eficazes, são menos tolerados pelos efeitos anticolinérgicos, que são boca seca, constipação, sedativos e tontura. Então as pessoas que usavam, elas não gostavam tanto de usar os tricíclicos, né, os mais antigos, não porque eles não sejam eficazes, eles são, porém eles causam efeitos indesejados, né? Nós temos os efeitos colaterais ali. Os exemplos: amitriptilina, clomipramina e imipramina. E nós temos como segundo tipo, né, de antidepressivo, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRS. São os mais recentes, né? E eles inibem seletivamente a recaptação da serotonina, como o próprio nome já diz. Os exemplos são citalopram, escitalopram, fluoxetina, e paroxetina e sertralina. Os estabilizantes de humor são capazes de evitar ciclos de elevações e depressões patológicas do humor. O carbonato de lítio é a droga padrão. Os sintomas-alvos são episódios maníaco-depressivos, eles são também potencializadores, né, dos antidepressivos, e quem é usado como potencializador mais é o lítio. Então, quando o médico ele quer potencializar algum medicamento antidepressivo, ele adiciona o lítio, né?
esse estabilizante de humor. Então, outro sintoma-alvo também é quando a pessoa tem dificuldade de controlar o impulso. E é uma droga de manutenção, né? Em longo prazo. Então a pessoa ela não para de tomar. Ela não para só quando ela tem os sintomas ali. Não, ela continua tomando para os sintomas não aparecerem. Aí nós temos os exemplos, que são três: carbonato de lítio, carbamazepina, que também é um anticonvulsivante, e o ácido valproico. O carbamazepina, ele também pode ser usado na tentativa de diminuir a fissura pelo uso de crack. Os efeitos colaterais dos psicofármacos, dos neurolépticos, são os seguintes: incapacidade motora, hipotensão, incapacidade muscular, perda mímica facial, tremores, inquietação motora, né, que é a acatisia, e os movimentos repetitivos, que é a dissenesia tardia. Dos benzodiazepínicos são sinais de incoordenação motora, início de um estado de inconsciência, dificuldade para se movimentar, sono pesado chegando até um coma, sedação secundária, que é o acidente, né, e a depressão respiratória, quando associada a outras drogas. Já os antidepressivos são dos tricíclicos: boca seca, constipação, sedação e tontura. Dos ISRS são anorexia, ansiedade, agitação, cefaleia e insônia. Dos estabilizantes de humor são do lítio: edema, diarreia, gosto metálico na boca, náusea, polidipsia, poliúria. Do carbamazepina são ataxia, diplopia, dor epigástrica, náuseas, prurido, sonolência, tontura, alterações hematológicas e hepáticas. Do ácido valproico são náuseas, ganho de peso, sedação, queda de cabelo e tremores.